Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar a etimologia, o significado da palavra trabalho. Isto mesmo, como nesse terceiro bimestre, estamos explanando a importância do trabalho na vida social brasileira, vamos entender o significado do conceito trabalho. E se a gente for olhar, a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalho é um termo utilizado para designar um instrumento de tortura muito utilizado na antiguidade, ou mais precisamente, instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho para rasgá-los e esfiapá-los, mas também era utilizado para torturar, pessoas. Então a gente vai ver que, então, a palavra trabalho derivou do tripalho, instrumento de tortura e também hora para colher trigo. Atualmente a gente vai ver que o trabalho se tornou necessário para a obtenção de uma remuneração, para a sobrevivência e desenvolvimento do próprio cidadão dentro da sociedade. Mas se a gente for ver num contexto antigo, quando a gente ouve a palavra trabalho obrigatório, já nos vem a ideia da escravidão, né? Os escravos eram forçados a trabalhar de forma exaustiva. Caso cansasse e parasse, ele era açoitado, ele sofria violência. Então, o trabalho tem uma conotação negativa no primeiro momento dentro da nossa história. Haja vista de onde ele derivou, da palavra tripalho, que era instrumento de tortura, a escravidão, e também houve uma concepção na Idade Média antiga de que no Jardim do Éden, Adão e Eva viviam bem, dentro daquilo que era proposto ali para o Jardim do Éden, em que estavam diante de Deus. Mas à medida que um deles desobedece a Deus, recai sobre ele o quê? A vergonha, o medo e ao mesmo tempo a necessidade de ter de trabalhar para sobreviver. Então aqui, dentro dessa visão religiosa, o trabalho recai como um castigo, novamente com uma conotação negativa. E a gente vai ver que na própria Grécia Antiga, o trabalho braçal era designado apenas para os escravos e aqueles que eram prisioneiros de guerra. Porque o cidadão ateniense grego, ele não tinha ocupação braçal, porque ele era dotado do ócio, do momento voltado apenas para desenvolver, primeiro, a sensibilidade com a música, a força física com a atividade física e esportes, e a questão do intelecto com a leitura. E para desenvolver essas 3 áreas integrais do grego antigo, ele não poderia exercer funções braçais, ou seja, o trabalho é para o escravo. E a gente foi vendo durante as nossas aulas que com o tempo, na modernidade, o trabalho passa a ter uma conotação não mais negativa. A gente vai ver, por exemplo, a ética protestante a partir ali do calvinismo e depois de Lutero, que insere em sociedade uma concepção de trabalho como vocação. Como assim trabalho como vocação? É como se você, ao vir ao mundo, você já tem uma virtude a desenvolver um determinado tipo de trabalho que você tem aptidão. E dentro dessa ética protestante, a gente passa a entender e ter a concepção de que quanto mais você trabalhava e mais lucro você obtinha, era a ideia também de que você estava sendo abençoado por Deus. Deus te abençoa, você lucra, você tem prosperidade. E isso vai ajudar a desconstruir essa noção negativa, da ideia de trabalho no início da história. E com o próprio movimento do capitalismo, a ideia de trabalho passa a ser uma vantagem do homem, uma realização dele, que ele passa a poder executar as suas vontades, os seus desejos a partir daquilo que ele é capaz de comprar, de consumir com o dinheiro do seu trabalho, da sua dedicação e do seu ofício, exercido dentro da sociedade. Então, alunos, dentro dessa aula, a gente vai poder explanar um pouco mais
a origem e o significado da palavra trabalho, como ele vai passando por diferentes significados ao longo da história e a gente poder tecer algumas reflexões como que o trabalho é encarado hoje em sociedade. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.